Louvado seja o nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva o Arcanjo São Miguel, o campeão invicto. Meu irmão e minha irmã, neste vídeo eu vim aqui tratar um assunto bem sério com todos vocês que estão me acompanhando aí na nossa página do Facebook, no Instagram, entende? E também no YouTube. Veja só, muitas das vezes a gente consegue ver más atitudes dos sacerdotes, dos padres, dos diáconos, dos bispos. E muitas das vezes a gente tem costume de ficar exatamente jogando más palavras sobre eles, né? Vou explicar. A gente muitas das vezes gosta. Eu, graças a Deus, eu não tenho isso em mim, graças a Deus. Eu louvo a Deus por conta disso, entende? Mas muitas das vezes as pessoas, elas ficam fazendo o quê? Jogando pedra nos padres, nos bispos, nos diáconos, nos ministros de Deus, entende? Por conta de uma má atitude que eles fazem, por conta de um erro, de um pecado que eles fazem, a gente muitas das vezes fica cobrando eles, entende? Tem que ser santo, esse padre isso, esse padre aquilo, esse padre vai para o inferno, esse padre aquilo, isso. E a gente pensa que a gente está por cima, né? Que nem diz aquele ditado da carne seca. E a gente está somente desagradando a Deus. Quando a gente vê uma atitude má de um padre, de um sacerdote, né? De um diácono, de um bispo, basta a gente calar, né? E rezar por ele, entende? A gente sim não pode muitas das vezes aceitar alguns erros, algumas atitudes. Realmente a gente não pode. Porque aquilo que é errado é errado. Aquilo que a gente não pode aceitar, a gente não pode aceitar e pronto, e acabou. A gente pode denunciar aquilo que é errado, aquilo que é pecado? Sim. Mas a gente nunca pode destruir a imagem de um bispo, de um padre. Entende? Como se a gente tivesse por cima da carne seca, que nem diz o ditado. A gente pode denunciar aquilo que é errado, aquilo que é pecado? Sim, sim. Mas quando a gente vê um padre, um ministro de Deus, fazendo alguma coisa errada, silenciar e rezar por ele. Amar, respeitar, estar unidos com os padres, com os bispos. Uma coisa que eu quero denunciar aqui, inclusive, muitas das vezes a gente consegue ver nas redes sociais pessoas contra o Papa, pessoas contra os bispos, contra os padres, parando de ir na missa por conta deles. Isto não pode. Ah, missa em casa, confissão em casa, batismo em casa, vamos parar de ir nas igrejas, vamos fazer tudo em casa, como se a gente fosse padre, né? Eles fazem isso de forma tão normal como se eles fossem padres e estão fora da comunhão da igreja, estão fora da comunhão, além de estar fora da comunhão com a igreja, automaticamente não está em comunhão com Deus. Porque quem foi o fundador da Igreja Católica? Cristo, Deus, Deus vivo. Entende? Então, neste vídeo eu venho aqui para você refletir comigo sobre isso. Será que nós estamos amando os sacerdotes? Então, aquilo que eu vim aqui trazer para vocês como conteúdo principal do vídeo é exatamente uma passagem, né, do livro O Diálogo de Santa Catarina de Sena, que Deus Pai fala para ela nesse trecho, o respeito que devemos ter aos sacerdotes. Vamos então ver aquilo que Deus Pai ele fala para Santa Catarina. Escute só. Filha querida, ao manifestar-te a grande virtude daqueles pastores, quero colocar em evidência a dignidade dos meus ministros. Pelo pecado de Adão, as portas da eternidade se fecharam, mas o meu filho abriu as portas com as chaves do seu sangue precioso. Ao sofrer a paixão e morte, ele destruiu a vossa morte e vos lavou no seu sangue. Sim, foram o seu sangue e a sua morte que, em virtude da união da natureza divina com a humana, deram acesso ao céu. Ou seja, Deus Pai ele está querendo dizer que com o pecado de Adão, né, o pecado entrou no mundo. Entende? Mas Jesus, o novo Adão, né, o novo Adão, ele, com a sua morte, com o seu sangue derramado, fez as portas do céu se abrirem novamente para nós. Entende? Que através do pecado de Adão tinha se fechado. Entende? Vamos continuar aqui. E a quem deixou Cristo tal chave? Ao apóstolo Pedro.
e a seus sucessores, os que vieram e que virão depois dele até o dia do juízo final. Todos possuem a mesma autoridade de Pedro. Nenhum pecado a diminui, do mesmo modo que não destrói a santidade do sangue de Cristo e dos sacramentos. Já disse que o sol eucarístico não tem manchas e que o mal cometido por quem o administra ou recebe não apaga a sua luz. Não, o pecado não danifica os sacramentos da Santa Igreja, não lhes diminui a força, prejudica a graça e aumenta a culpa somente em quem os ministra ou recebe indignamente. Ou seja, ele está querendo dizer aqui de Pedro, né, o primeiro Papa, e os seus sucessores, aqueles que vieram depois de Pedro, os outros papas. E nós estamos no Papa Francisco. Entende? Então veja, o Papa Francisco ele deve ser respeitado por quê? Por aquilo que ele é Papa, ele é sucessor de Pedro, ele é o doce Cristo na Terra. Entende? Se ele por um acaso fizer alguma coisa errada, porque ele é humano. Eu e você erra pior que o Papa. Eu e você pecamos pior que o Papa. E a gente fica muitas das vezes colocando o dedo no Papa. Entende? Então o Papa ele deve ser respeitado por aquilo que ele é. Quem deu as chaves para o Papa foi quem? Foi Deus que deu as chaves ao Papa. Entende? De desligar, né, aqui na terra e será desligado no céu logo em seguida. E assim, se o Papa ligar alguma coisa aqui na terra, através da chave que ele recebeu, será também ligado no céu. Entende? E ele continua assim. Na terra, quem possui a chave do sangue é o Cristo na terra, o Papa. Certa vez, eu te manifestei esta verdade numa visão, para indicar o grande respeito que os leigos devem ter pelos ministros, bons ou maus que eles sejam, e quanto me desagrada que alguém os ofenda. Pus diante de ti a hierarquia da igreja, sob a figura de uma dispensa, contendo o sangue do meu filho Jesus. No sangue estava a virtude de todos os sacramentos e a vida dos fiéis. À porta daquela dispensa, vias o Cristo na terra, encarregado de distribuir o sangue e fazer-se ajudar por outros no serviço de toda a Santa Igreja. Quem ele escolhia e ungia, logo se tornava ministro. Dele procedia toda a ordem clerical. Ele dava a cada um sua função no ministério do glorioso sangue. E como dispunha dos seus auxiliares, possuía a força de corrigi-los nos seus defeitos. Ele continua: de fato, é assim que eu quero que aconteça. Pela dignidade e autoridade confiada a meus ministros, retirei-os de qualquer sujeição aos poderes civis. A lei civil não tem poder legal para puni-los. Somente o possui aquele que foi posto como Senhor e ministro da lei divina. Agora olha só, a parte mais importante. Escute só aquilo que Deus Pai ele continua a dizer a Santa Catarina de Sena. Os ministros são ungidos meus. A respeito deles diz a Escritura: não toqueis nos meus cristos. Salmo 105, versículo 15. Quem os punir cairá na maior infelicidade. Se me perguntares, porque a culpa dos perseguidores da Santa Igreja é a maior de todas, e ainda porque não se deve ter menor respeito pelos meus ministros por causa de seus defeitos. Respondo-te, porque em virtude do sangue por eles ministrado, toda reverência é feita a eles. Na realidade, não atinge a eles, mas a mim. Então veja só, então Deus ele está querendo dizer assim, o respeito que vocês têm com os padres, eles não recebem esse respeito, mas eu que recebo esse respeito através deles. Então, se a gente amar, respeitar os padres, os bispos, o Papa, a gente está respeitando o próprio Deus. Se a gente ocupar, se a gente persegui-los, se a gente, que nem o próprio Deus Pai fala aqui, punir eles, a gente está punindo, a gente está desagradando, a gente está maltratando e deixando Deus totalmente triste por conta dessas nossas atitudes que a gente faz com os padres, com os seus ministros. Entende? Vamos continuar.
não fosse assim, poderíeis ter para com eles o mesmo comportamento de praxe para com os demais homens. Quem vos obriga a respeitá-los é o ministério do sangue. Quando desejais receber os sacramentos, procurais meus ministros, não por eles mesmos, mas pelo poder que eu dei a eles. Ele continua: se recusais fazê-lo, em caso de possibilidade, estáis em perigo de condenação. Ou seja, Deus Pai ele está falando, olha, vocês, quando vão procurar os sacramentos, de forma geral ele fala, confissão, o sacramento da Eucaristia, a gente vai comungar, entende? O sacramento, né, da unção dos enfermos, e por aí vai. Sacramento do matrimônio, né, a pessoa se casa, e por aí vai. Quando a pessoa ela busca isso, ela busca o sacerdote. Porque é o sacerdote que vai ministrar aquilo, é o padre que vai ministrar esses sacramentos. Mas a gente busca isso, entende? Não por conta das pessoas deles em si, mas por conta do poder que eles exercem, que Deus deu para eles. O padre, quando ele é ungido com óleo na sua ordenação sacerdotal nas mãos, ele tem o sangue de Cristo nas mãos. Por isso que ele consegue celebrar a missa, perdoar os pecados, abençoar, né? E por aí vai. Entende? Então, a gente busca os sacramentos por conta do poder que eles têm, por conta do sangue de Cristo que eles têm nas mãos. Então, olha só, se eles têm o sangue de Cristo nas mãos, que respeito eu e você devemos ter com eles? E muitas das vezes falta muito esse respeito, né? Realmente falta muito esse respeito. E ele continua: a reverência é dada a mim e ao meu Filho encarnado, que somos uma só coisa, pela união da natureza divina com a humana, mas também o desrespeito. Afirmo-te que devem ser respeitados pela autoridade que eu dei para eles, e por isso mesmo não podem ser ofendidos. Quem os ofende, a mim ofende. Disto eu faço a proibição. Não quero que mãos humanas toquem nos meus cristos. Esses cristos é os sacerdotes, são os seus ministros em geral, que exercem, né, o seu trabalho na igreja, entende? Os padres, bispos, né, etc., os cardeais, o próprio Papa. Então, não toquemos nos cristos, que é os sacerdotes. Não toquemos, entende? Porque assim, se a gente ficar ofendendo eles, punindo eles, condenando eles, Deus Pai, ele diz aqui, exatamente, quem fazer isso ofende ele mesmo. Quem ofender os seus ministros, os padres, está ofendendo o próprio Deus. Então que isso fique de reflexão para mim e para você, para que a cada dia a gente ame mais os padres, diáconos, bispos, o próprio Papa, a fim de amar mais profundamente a Deus, nosso Senhor. Amém? Espero que este vídeo tenha te ajudado. Deus abençoe e salve Maria.